até a as bem-aventuranças, que é a primeira parte do Sermão do Monte. E hoje a gente vai fechar as bem-aventuranças em nome de Jesus, né? A gente vai se esforçar para fechar essas bem-aventuranças. É muita coisa, então a gente vai passar rapidamente aqui sobre o que a gente já viu. Então vamos ler o nosso texto, sempre é bom ler, né? Mateus 5:3, eu falei para vocês memorizarem, muita gente memorizou, né? E eu tenho certeza que Deus tem abençoado aqueles que memorizaram. Eu também consegui memorizar, graças a Deus. Mas eu não vou arriscar aqui não, tá? Mas eu consegui. Já fiz várias vezes lá em casa. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, dizerem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, está aí a tua palavra. Eu sei que transformação genuína só pode vir da ação do Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Nós, por nós mesmos, não vamos conseguir, meu Pai, produzir nenhum tipo de mudança. E se não há mudanças, Pai, se não há evolução, se a gente não entender isso de forma a nós podemos viver isso, meu Pai, é totalmente em vão a nossa vinda aqui nessa manhã, Pai. Então, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai. Nós precisamos disso para viver uma vida completa na presença do Senhor. O Senhor é um mestre por excelência, então nos ensina, Pai. Nos ensina. Eu tenho certeza que todos aqui vão aprender. Amém. Falamos o nosso texto base. E aí vou passar rapidamente as bem-aventuranças, explicando aqui os pontos que muitos perderam, né? Então, a primeira coisa sobre as bem-aventuranças é que são 8 características de quem é cidadão do reino dos céus. Então, são 8 características de quem é. Então, na verdade, não é o que você precisa fazer para se tornar cidadão do céu. Então, eu até vou passar logo, né? Não é sobre ser cidadão do céu. Não é sobre fazer coisas para se tornar cidadão. Então Jesus está revelando, sabe aquelas pessoas que se converteram, aqueles que são os meus discípulos, eles vão agir assim. Bem-aventurados os pobres de espírito. E ele vai falando de características de pessoas que são do reino. Então, muitas vezes a gente faz aquela leitura legalista. Eu tenho que ser isso, eu começo a me esforçar para fazer as coisas, e eu não estou dizendo que não tem esforço nisso, mas eu estou dizendo que é muito mais sobre uma transformação interior que vai fluir para fora de você, do que uma coisa que é simplesmente externa, que eu vou me esforçar para fazer. Então, é uma revelação de quem são os cidadãos do reino dos céus. Nós falamos isso bastante na primeira aula. E aí a gente pode ficar, né, pensar, poxa, então se não é uma coisa que eu tenho que fazer propriamente dita, o que eu vou fazer com o pecado? Né, que é uma pergunta que a gente sempre foi muito induzido a se esforçar muito para não pecar, e realmente isso é uma coisa boa para quem ama Jesus. Não pecar, vai lutar para não pecar, a gente vai lutar a vida toda. Mas eu sei que o Espírito ele vai produzir coisas interiores que vão deixar isso cada dia mais fácil. E até chegar o momento que você não tem mais vontade daquele tipo de pecado. E a gente, claro, vai lutar com outros, mas ao tempo todo a gente vai transformar de glória em glória. Assim como a palavra fala, né? De glória em glória. Hoje, às vezes, eu estou lutando contra o pecado, mas eu só fui transformado e em algum momento eu não sinto mais esse tipo de desejo. Então eu coloquei que a luta contra o pecado deixa de ser um exercício de me tornar algo ou alguém, e passa a ser um exercício de manifestar aquilo que já sou em Cristo com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Então, na verdade, eu começo a entender quem sou eu em Jesus, e a partir daí eu começo a viver a partir do que Jesus está falando. Porque um filho de Deus age de determinada forma. Tem um jeito que o filho de Deus vive. Então, como eu entendo que eu sou filho de Deus, eu entendo como eles vivem, eu começo a viver daquele jeito. Gente, é por isso que os fariseus não mudavam a vida de ninguém. Porque ele chegava na frente do publicano, ele falava o quê? Você é um publicano, um pecador.
Ele não apontava o pecado, ele não reforçava a identidade do cara como um publicano e pecador. Ele chegava lá, frente ao prostituto e falava, você é uma prostituta, você não vale nada. Você é uma pecadora, e aquela mulher ficava cada dia mais atolada no pecado, porque ele reforçava a identidade prostituta dela. Mas qual foi a diferença de Jesus? Jesus chegava naquelas pessoas e ele mudava a identidade. Ele chegava na frente de um publicano igual Zaqueu, um corrupto igual ele, e sentava na mesa com Zaqueu. E chamava ele de irmão. E vivia tratava ele como um filho de Deus. E o que aconteceu com Zaqueu? Ele começou a viver a partir da identidade nova que Jesus deu para ele. Vocês entendem? Então, a partir de agora, eu vou, em vez de roubar, que os publicanos roubavam, eu vou dar. Em vez de tomar dos outros, agora eu vou dar. Isso é conversão genuína, gente. Conversão genuína não é parar de pecar, irmão João. Conversão genuína é andar em uma direção contrária ao pecado. Então, se o pecado do cara era roubar, ele estava andando em direção ao roubo, ele começa a andar em direção à generosidade. Em vez de tomar para os outros, eu vou dar coisas para os outros. Então, ele está se afastando do pecado. Ele não está parado. Eu só não parei. Estou pertinho do pecado, não parei. Não, eu ando em direção oposta. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura. Ih, meu Deus, já parei muito tempo nessa parte. Então, vamos seguindo. Então, gente, você precisa proteger a sua identidade. Você precisa saber quem é você em Jesus Cristo. Né? E a partir do que você entender quem é você, você começa a proteger isso. Você começa a guardar isso. Você começa a viver. Mesmo que a gente tropece, mas eu vou viver a partir do que eu sou. Eu não sou mais um pecador. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma pessoa transformada em Jesus Cristo. Então, eu posso viver uma vida. Eu posso abandonar isso. Né? Até quando a gente estuda mudança de hábitos, uma das mudanças, por exemplo, se uma pessoa fuma, e alguém oferece um cigarro para ela, é indicado que ela não fale, eu estou tentando parar. Ele tem que falar, eu não fumo. Por mais que ela caia, mas ela está transformando a identidade dela. Eu não sou isso. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Em algum momento a coisa vai conectar. Porque a gente vive a partir do que a gente acredita que a gente é. Então isso é muito importante, gente. É uma coisa profunda, uma coisa que é básica. É muito mais difícil que você consertar comportamentos. Mas ele é muito mais duradouro quando você conserta a identidade. Quando você muda a sua visão de você mesmo, aí você começa a agir de forma, para sempre, dessa forma. Começa a ser leve. Para de ser um esforço humano. Vamos seguir? Né? Então, a sua identidade modela as suas ações, já falamos sobre isso aqui rapidamente. Nós deixamos um versículo que explica como fazer isso. Ah, Diego, tá bom, como fazer isso? Então, coloca, né, que nós devemos contemplar a Deus. Então, esse versículo, 2 Coríntios 3,18, vai ensinar. Entre na presença de Deus, contempla a Deus, o máximo que você puder. E ele fala que você fazendo isso, você vai ser transformado, de glória em glória, de pouco em pouco, na própria imagem do Senhor, pelo Espírito. Vocês entenderam? Então, como que a gente vai viver isso, gente? Nós usamos o exemplo da outra vez, da máquina de radioterapia. O cara está exposto à radioterapia, o que acontece? Ela fica ali, parece que não tem nada. Mas é com o mesmo câncer lá, não está? É a mesma coisa. Deus é a nossa máquina. O câncer é o pecado. Então a gente fica na presença de Deus e ele vai matando, até aquele câncer ser consumido. E é de pouco em pouco, então você não precisa ficar se culpando, se vai, escorreguei ali, voltei, mas você precisa estar tentando, precisando estar na presença de Deus, o máximo que você puder. Olhando, contemplando, conhecendo quem é Jesus. E isso vai mudando a sua vida. Então, não é uma identidade a ser descoberta, não é algo a ser conquistado. Então, nós falamos já muito sobre isso, né? É uma mudança interior. Por que tem que ser uma mudança interior, gente? Porque, senão, ia ser um pouco, como é que eu vou dizer? Ia ser contraditório. Vê o que Jesus ensina em Mateus 11. Eu vou te falar aqui, ó. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se a gente não tiver uma mudança interior, dá para sustentar um personagem? Quanto tempo, irmã Carol? Não dá. Você pode até tentar, você pode ser muito bom, mas é pesado ser um personagem. Fingir ser o que você não é.
Tem um barulho estranho. Ser um evangélico de fachada é pesado. Entendeu? A gata vai... Isso. Então, gente, se isso é verdade, como que a gente pode viver esse sermão do monte sem ser pesado? Porque senão Jesus está falando que é leve. Mas aí você vai olhar tudo aquilo, dá a outra face? Eu? Vou para matar. Então se torna pesado. Então o que Jesus está ensinando? É que ele vai agir sobre nós e nós vamos ser mudados interiormente. E eu não vou ser manso de boca. Porque muitas vezes a gente fica naquela questão, mas eu sempre fui bravo, eu sempre fui nervoso, meu temperamento é assim, e eu vou ter que ficar implodindo a vida toda para viver a vontade de Deus. Não. E eu acredito que sim, em alguns momentos você vai segurar, você vai implodir porque você ama Jesus, você quer você respeita a autoridade dele, você quer viver aquilo, você vai fazer aquilo por amor a Jesus, mas você não pode viver só disso, porque senão você está carregando um fardo pesado. Você tem que pedir ao Senhor para te transformar, e a partir dessa transformação, você vai aguentar uns desaforos, irmã Mônica, sem ficar... Deixa eu lá. Eu passo por cima. Talvez você que foi a barraqueira a vida toda, não vai mais fazer isso. Por quê? Deixa pra lá. Sabe? Quem sou eu na presença de Deus? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E barraqueiros também, né, gente? Fala só barraqueiras, não, mas tem os barraqueiros também. Outra coisa que nós falamos rapidamente, gente, é que há uma progressão, gente, no ensino do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, tá? Estamos falando das bem-aventuranças. E segundo o pastor Martin Lloyd Jones, que é uma das grandes referências sobre o ensino do Sermão do Monte, né? Todos os lugares que eu procuro, geralmente as pessoas caem no nome do Martin Lloyd Jones. E ele ensina que o Sermão do Monte tem uma progressão. Então, o que Jesus falou, né? Pobres de espírito, os que choram, os mansos, tem uma sequência lógica. Não dá para ser diferente. Então, a gente vai crescendo nisso. Primeiro, eu tenho que ser pobre de espírito, senão eu não choro. Primeiro, eu tenho que chorar, senão eu não estou manso. Entendeu? Então, ele está falando que você tem que viver cada uma dessas etapas. E baseado na inerrância das Escrituras. Então, Jesus não colocou aquilo ali por acaso. Então, às vezes, a gente não adianta ficar querendo, preocupado, se eu não estou conseguindo ser misericordioso, talvez eu não fui nem pobre de espírito ainda. Não adianta querer ser misericordioso, porque eu tenho que passar pela porta do pobre de espírito. Então, o pobre de espírito é a porta. E aí você vai caminhando por cada uma das etapas até chegar lá nos perseguidos por causa da justiça. Isso é o ensinamento. Esse ensino assim, tem muita coerência, né? E eu creio bastante nisso. Então há uma progressão. A gente vai crescer no ensino do Sermão do Monte, mas pensando que há essa sequência. Eu preciso ir ponto por ponto. Outra coisa é que nós precisamos viver tudo que tem no Sermão do Monte, tá, gente? Ou seja, não tem o time dos mansos, e o time dos misericordiosos, e o time dos pacificadores. Não. Todo cidadão do céu, ele tem acesso a todo o sermão. Você precisa ser totalmente bem-aventurado. Então não dá para escolher não, viu? Você tem que ser todo, integral. Nós também falamos sobre a alegria. Então, a alegria é coisa séria para o Senhor, gente. Então, ele começa com Macários, né, que é bem-aventurados, ou felizes são. Abençoado é. Então, o Senhor começa essa palavra, gente. Então, vocês percebem que a lei de Deus, gente, o Sermão do Monte é a lei do cristão, certo? Ele é o ensino mais importante de Jesus, certo? Ele é a vontade de Deus para a sua vida, certo, Moisés? Mas como que Jesus começa? Feliz. Felizes são. Então ele dá uma prioridade para a felicidade e para a alegria. Ele começa com a palavra feliz. Então felicidade para o Senhor é coisa séria, gente. É coisa séria. Então nós explicamos isso melhor na última aula. Mas nós temos que entender que a vida do cristão tem que ser uma vida de alegria. Uma das características do cristão é a alegria. E engraçado, né? Ele coloca alegria baseado em coisas contraculturais, né? Feliz é o pobre de espírito. Feliz é o que chora é bom. É o que tem fome e sede, gente. É desconfortável ter fome e sede. Como assim ser feliz? Então o Senhor ele vai invertendo a lógica, mostrando que para ser feliz você não precisa de coisas, e para ser feliz no Senhor você não precisa realizar as coisas.
Você precisa entender quem você é em Deus, você precisa confiar em Deus, e a partir daí você passa a ser feliz. Quando você realmente tem a fé correta, circunstância nenhuma te atrapalha. Circunstância nenhuma tira a nossa felicidade. Tem gente que hoje está triste, gente, porque o time perdeu ontem. O Cruzeiro ganhou ontem, né? Eu vejo João Som com a camisa do Cruzeiro ali. Mas eu estava vendo lá, estava tomando um gol. Aí eu tirei a televisão, nem vi. Mas isso aqui, gente, tem gente que está chorando, talvez lá, o Inter, o pessoal do Colorado, um monte de gente lá, cabeça inchada, com raiva. Por quê? Está triste. Porque a felicidade está numa coisinha tão ridícula. Então, as bem-aventuranças seguem um padrão. Exultação, bem-aventurados são. Depois ele dá uma característica do cidadão e depois ele fala uma recompensa. Mas a recompensa é a causa da felicidade. Vocês entenderam? A recompensa é a causa da felicidade. Felizes são os pobres porque deles é o reino. E aí nós usamos até o exemplo de Braddock, que ganhou na loteria, gente. Já pensou? Vou repetir o exemplo, que muita gente já estava aqui. Mais ou menos como é que é essa questão, gente? É a alegria na esperança da recompensa. Então vamos ser Braddock, na véspera de carnaval, gente. Sexta-feira à noite, ele pega um bilhete da loteria e descobre que ele ganhou 46 milhões de reais. Só que, gente, foi véspera de carnaval. O banco só vai abrir quarta-feira de tarde. Certo? Agora, como é que vocês acham que esse homem vai viver o sábado, o domingo? Ele tem o dinheiro? Está na conta dele? Não. Mas você acha que ele vai ficar triste o sábado, o domingo, a segunda, a terça? Cara, ele vai estar assim, ó. Alegria, expectativa, cara, vai acontecer. Você entendeu que é assim também o crente? O reino do céu é seu, irmão Johnson. Irmã Gal, você vai ser consolada pelo Espírito Santo, você tem acesso ao Espírito. Sabe, esse país todo aqui, irmã Isabel, é sua, você vai herdar a terra. Então, você tem tanta certeza disso, que você começa a ficar alegre por uma coisa que você sabe que vai acontecer. É essa a alegria do crente. É uma alegria baseada na esperança. Ó, Romanos 15, 13. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz. Então, o que eu estou falando que é a alegria do crente? É a esperança. Eu tenho tanta esperança que eu fico alegre, porque eu sei que vai acontecer. O banco vai abrir quarta-feira e eu vou estar milionário. Ou seja, tudo que Jesus prometeu vai acontecer, irmão Braddock. Vai acontecer. Então a gente precisa ficar triste por circunstâncias? A gente precisa ficar triste por coisas que eu não tenho? Por coisas que eu não consegui realizar, talvez? Essa tem que ser a minha tristeza? Em vista da fé que vocês depositam nele. Então é uma coisa de fé, gente. Às vezes a tristeza é falta de fé. Porque eu não estou acreditando no caráter de Cristo. De modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, um transbordar da esperança, e isso produz alegria. E tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Nós damos o exemplo de Madonna, vocês lembram de semana passada, gente? Então, ou seja, o Sermão do Monte é um contraste entre os filhos de Deus e os filhos das trevas, gente. É um contraste. Aí eu vou falar aqui rapidinho. Eu vi isso aqui no livro Ego Transformado. Tem esse relato aí. E Madonna é bem-aventurada para o mundo, não é? Ela não tem tudo que o mundo gosta de ter? Dinheiro, fama, prestígio, beleza. Nem sei se ela está bonita ainda, mas sempre foi uma mulher belíssima. Ela tem tudo. Ou tinha tudo? Mas olha a fala dela aqui, ó. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Eu venço seus ataques e me descubro um ser humano especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante. A menos que eu faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca vai terminar. Essa é a alegria do mundo, gente. Essa é a alegria do mundo. Uma alegria baseada em coisas, baseada em realizações. E quando essas coisas não acontecem, e quando ela atinge, aí vem a tristeza de novo, eu tenho que fazer de novo. Eu tenho que fazer mais. E é uma coisa fútil e volátil.
Mas eu vi uma história desse esse doutor Horácio Stanford. Ele é um convertido, gente, do século XVIII. E a história dele é muito interessante. Ele se converteu numa das cruzadas do Moody, né? Nós falamos sobre o Moody algumas vezes aqui. E é um advogado riquíssimo, que investiu muito em imóveis. E aí chegou lá em um determinado período em Chicago, houve um grande incêndio, e ele perdeu boa parte da riqueza dele, pastor. Pegou fogo em tudo, e o doutor, que era riquíssimo, ele perdeu uma grande parte da fortuna dele. E parece que ele tinha perdido um filho recentemente. E assim, para esquecer os problemas, o que? Ele pegou as 4 filhas, a esposa, e não vão fazer uma viagem. Foi para Londres, visitar o amigo dele, né, que era o Moody. E aí, só que para resolver alguns problemas, ele ficou, e as filhas e a esposa foram. Né? E aconteceu algum problema na véspera da viagem, que ele não pôde ir junto. Só que no meio disso, gente, aconteceu um naufrágio, um navio de aço, não sei, bateu no navio das filhas, da esposa. Aconteceu um naufrágio, e depois ele recebe um telegrama da esposa, que falava assim, ó, salva, porém só. Então ele entendeu que ele perdeu as 4 filhas dele naquele naufrágio. Já tinha perdido a fortuna. Imediatamente ele pegou o navio dele, pegou um navio, né, e urgentemente correu para Londres para tentar encontrar a esposa. E quando chegou no ponto do naufrágio, ele pediu para o capitão parar, né, o comandante parar, e de alguma forma ele nasceu. Ele não era compositor, mas nasceu uma música ali naquele momento. Ele compôs uma música. Alô? Alô? Desligou, gente, peraí. Ah. E ele compôs essa música, gente. E talvez vocês conheçam. A música tem mais ou menos essa letra aqui. O pessoal mais antigo vai conhecer, né, irmão? O irmão Juvenal deve conhecer ela, que fala assim, ó. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Quem conhece, gente, essa música? Se paz a mais doce vieres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Gente, olha quem escreveu essa música. Olha em que momento esse cara escreveu esse louvor. Olha o contraste, gente. Uma pessoa que tem tudo, mas não tem nada. E uma pessoa que perdeu tudo. E no auge da dor dele, ele fala, cara, não importa. Eu sou feliz com Jesus. E a música de Madonna, não sei até onde que vai. Mas a música desse cara já tem quase mais de 100 anos que são cantadas por tantas pessoas. Desde 1873 essa música é cantada. Porque nasceu de um coração adorador. 1873. Desde o século XIX, essa música é cantada. Ou seja, gente, há um lugar onde a sua felicidade não pode ser tocada pelo diabo, onde a sua felicidade não pode ser atrapalhada por ninguém. Amém? Se você constantemente anda triste, você constantemente está triste porque não teve. E aconteceu, não aconteceu os sonhos que eu queria na minha vida. E isso me traz depressão e tristeza. Eu não consegui o emprego que eu queria, isso me traz depressão e tristeza. Eu não passei na prova que eu queria, isso me traz depressão e tristeza. Provavelmente a sua cosmovisão está muito mais parecida com a de Madonna que de Dr. Horácio Stanford. E a gente tem que partir, sabe? Mudar.
entender que há felicidade em Jesus. Eu gastei um pouquinho de tempo aqui, porque eu tinha trago essa história nova, nós vamos começar agora. Essa bem-aventurança a gente já falou, foi bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. E, como a pastora explicou na semana passada, pobreza de espírito não é pobreza financeira, gente. Por que não é? Eu provo para vocês que não é pobreza financeira, que tem muita gente que acha que é. Tem toda uma classe franciscana, né, no catolicismo, que acha que se você abrir mão dos seus bens, aí você vai ser bem-aventurado e feliz. Não é isso que o Senhor está falando, não é dinheiro. Por que, gente? Porque há muita pobreza no nosso país, na nossa cidade, que é fruto de injustiça. É fruto de roubo. Você acha que Deus tem a ver com isso? É a pobreza que o Espírito de Deus está falando, é dinheiro? Sendo que um monte de gente está roubando um monte de gente para um monte de gente ficar pobre. Isso não é verdade. Tem um monte de político tirando o futuro das pessoas. Matando o futuro das pessoas. Roubando os hospitais, roubando a merenda, roubando. E tirando o futuro das pessoas e produzindo pobreza nas pessoas. Mas essa pobreza não vem de Deus. Vem do diabo. Porque vem do roubo. Não é uma vida espiritual pobre, não é relaxo. Tem muito crente relaxado. Não é isso que ele está falando. Pelo contrário, Jesus ensina a gente sempre está em oração, a gente está em jejum, a gente está buscando a Deus, ouvindo a palavra, estudando a palavra. Então tem gente que acha que pobreza espiritual é ser pobre, entendeu? É ser preguiçoso. E não é baixa autoestima, porque a baixa autoestima é uma insatisfação consigo próprio. E foi Deus que te fez. Deus estava errado? Você realmente acha que Deus estava errado? Você está se achando essa coisa tão... Então eu não vou me ater muito, nós já falamos isso na aula passada. Então a palavra para pobres, hein, gente? Eu acho que é pitocos, que eu vi alguns falando, mas parece que é pitochos. Que é uma palavra de pobreza de um mendigo. É um pobre que não tem nada. E eu falo que Jesus foi intencional porque vestiu uma outra palavra para o pobre que não tem luxo. O cara é pobre, tem só o básico, mas não passa fome. Então tinha uma outra palavra para ser usada. Mas a palavra usada foi pitocus, que é mendigo, um cara que não tem nada. Então fala assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito. Tu não é qualquer tipo de pobre, é uma pessoa muito pobre. O que significa ser pobre de espírito, gente? Então eu vou passar rapidamente, nós já falamos. É uma carência total e dependência de Deus. Então isso é ser pobre de espírito. É chegar na presença de Deus com humildade, com as mãos vazias, sem pleitear direitos. Tem muita gente chegando na presença de Deus querendo direito, né? Senhor, eu cumpri o meu voto e agora me dá. Eu determino. Eu odeio a palavra eu determino. Toma cuidado com o eu determino, gente. Por quê? Porque o Senhor falou bem-aventurados que chegam na presença de Deus sem pleitear direitos. São miseráveis. Você tem que chegar a Deus, pelo amor de Deus. Se o Senhor não vier comigo, se o Senhor não me abençoar, eu estou perdido. Não existe o determino. Existe, pelo amor de Deus, me ajuda, Jesus. Entra na minha vida, cuida de mim, tem misericórdia de mim. Não é pelo seu merecimento. É alguém que entende a sua situação, a sua insuficiência humana, que por causa disso, né, ele consegue entrar na presença de Deus e receber a recompensa, gente. Eu não vou me ater muito aos pobres de espírito, mas você tem que entender que você precisa ser esse tipo de pessoa, humilde, que olha para si mesmo e entende que não é nada. Se você não passar por essa porta, que é a pobre de espírito, você não consegue seguir mais nada, para lugar nenhum. E quando você achar que você ainda tem mérito na graça de Deus, é uma pessoa que se deita totalmente na graça. É só a graça que entende que não tem como você ser salvo se não for a graça de Deus, se não for a bondade de Deus. Então a porta da salvação, gente, é a graça. E aqueles que entram por essa porta são esses que entendem que não tem nada, que não são ninguém na presença de Deus, que não se apoiam nos seus méritos. E a recompensa para esses, gente, é o quê? Para aqueles que entendem que não tem nada, esses passam a possuir o reino de Deus. Tem a coisa mais valiosa, né? É tudo. Jesus vai usando umas coisas contraditórias, né? Bem-aventurado o pobre, porque aí ele vai ter tudo. Se ele entende que ele é pobre, ele recebe o tudo de Deus. Não vou me ater muito. Nós também falamos sobre bem-aventurados que choram. E aí, gente, que choro é esse, gente? Não é um choro comum, tá?
Não é o choro, porque tem gente que sofreu algum tipo de coisa, né? E está chorando. E é um choro válido. Porque senão os bebês choram, então são bem-aventurados, os bebês. As pessoas que estão passando por problemas são bem-aventuradas? Não necessariamente. Estou chorando por pessoas de problemas. Não é um choro comum, tá? O choro que vem aí é um choro que vem da sequência de entender que você é pobre de espírito. É um choro de arrependimento e consciência da sua miséria espiritual. Então, quando você entende que você não pode nada por si mesmo, que você não merece a graça de Deus, aí você começa a chorar. Aí você começa a entender, você começa a se quebrantar na presença de Deus. Porque quando eu olho para mim mesmo, e quando eu começo, eu tenho dificuldade com o lava-pés. Por quê, gente? Porque eu choro, porque o cara aqui sou eu. O rei do universo, vem cá, baixar, lavar meus pés, é o que me quebra totalmente. Então, é isso, sabe, gente? Quando você entende a sua condição de miséria, de falência, você vai chorar. Em 2 Coríntios 7 vai falar, né? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar. Ou seja, até o choro de arrependimento do Senhor, ele vai trazer para nós leveza. Bem-aventurados que choram. Nós falamos também, gente, que outra característica do choro é chorar pela dor do mundo. E o que é chorar pela dor do mundo, gente? É aqueles que se recusam a rir daquilo que faz Deus chorar. É um sentimento de dor, enxergando a realidade eterna que essas pessoas vão viver. Então, quando aqueles que choram, é o quê? É aquele que ora lá, porque aquele taxista que está lá se achando o máximo, falando um monte de pecados e tal, e você ali ficar triste pela vida dele, se quebrantar pela vida dele, porque você sabe que ele está indo para o inferno. Aquilo ali não é alegria de verdade, aquilo ali não vai produzir salvação, aquilo vai levar o cara para um sofrimento eterno. E a gente começa a se quebrantar, porque a gente vai ter os olhos de Cristo. Então eu coloquei aqui, né, gente? Enxergar o mundo. Enxergar o mundo como Jesus enxerga, muitas vezes vai nos levar a chorar, pois vamos amar quem Ele ama. Você entendeu que isso também é o choro que ele está falando ali? Felizes que choram também. Pela sua condição, mas quando olha a condição das pessoas. Essa compaixão pode se estender para as nações, para as cidades, né? Compartilhar o sentimento de Jesus. Porque quando a gente abre o olho e entende o futuro das pessoas, às vezes pessoas que a gente ama, você sabe o futuro deles. Então a gente vai se quebrantar, a gente vai entrar na presença de Deus por eles. Né? E a promessa, gente, é serão consolados. Eu coloquei esse aqui, né? Salmo 51. O consolo, gente, é uma ligação direta ao Espírito Santo. Então, aqueles que choram vão receber o consolo do Espírito Santo. Vão ser cheios do Espírito Santo. Vão ser, calma, vai dar certo, e o Espírito Santo vai administrar a sua vida. E está aqui, né? Tu não desejas sacrifício, do contrário, eu lhe ofereceria. Também não quero os holocaustos. O sacrifício que deseja é um espírito quebrantado. Não rejeita um coração humilde e arrependido. Palavra de Davi. Revelação de Deus, gente. Ele conseguiu entender uma revelação superior. Porque naquela época, os sacrifícios eram o que era mandado na lei, não era? Só que Davi fala para Deus, você não quer sacrifício nem holocausto. Você quer um coração arrependido. Por quê, gente? Porque o sacrifício e o holocausto tinha que vir com o coração arrependido. E estava cheio de gente trazendo bicho para matar, mas não tinha arrependimento nenhum. Só estava cumprindo o ritual. E Jesus não recebe esse tipo de holocausto, esse tipo de adoração. São aqueles que vêm aqui e tragam o dízimo, mas não conseguem perdoar. É aqueles que se acham demais, poderosos demais, bom demais, a ponto de perdoar uma outra pessoa. Aqueles que adoram o Senhor só de boca. Há um lugar da sinceridade, onde nós precisamos encontrar. Né? Coração quebrantado e humilde. Agora já é novo, né, gente? Já da aula de hoje. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos passar rápido também, porque
Primeira coisa que nós temos que entender, gente, o manso não é o fraquinho. Porque a visão que a gente tem do manso é o quê? É cara murdinho, fraquinho, que não aguenta nada, bobo. O que Jesus fala? Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. E uma das maiores revelações que eu gosto do poder de Jesus, gente, quem lembra na crucificação, João 18,6 vai falar isso. As pessoas de Jesus estavam no Getsemane, prestes a ser crucificado, e aí chega aquele esquadrão de soldados armados até os dentes e pergunta: quem é Jesus? Aí Jesus: sou eu. E fala que todo aquele exército foi empurrado para trás e caiu no chão. Com uma palavra de Jesus. Então, a mansidão não tem a ver com fraqueza. Então, Jesus define o manso e humilde de coração, é o mais poderoso de todos. Né? Jesus era o mais manso e o mais humilde de coração, o mais poderoso de todos. Então, a mansidão é muito mais revelada ao se expressar uma força contida. Ou seja, eu sou forte, mas eu domino a mim mesmo. Eu não preciso fazer. Então, eu me torno manso. Mesmo sendo colérico, eu posso ser manso. Tem aquele fogo, aquele ímpeto dentro de mim para fazer as coisas, mas eu domino a mim mesmo. É um fruto do Espírito, né, Barrão? Domínio próprio. Então, o manso não é o fraco. O manso, então, o que é o manso, gente? Aqui está falando de brandura de disposição, que é esse praus, né? Brandura de disposição, gentileza de espírito, mansidão. Então, a mansidão é a mais revelada na gentileza. Então, todo crente deve ser gentil uns com os outros, bondoso uns com os outros. E eu imagino, gente, que dá para ser gentil e bondoso aqui na igreja e ser um carrasco dentro de casa, né? Talvez essa mansidão vai ser muito mais expressada nos relacionamentos da sua casa que aqui dentro. Porque aqui é fácil vir domingo aqui ser mansinho com todo mundo, falar doce com todo mundo. Mas chega dentro de casa é um general, grita com todo mundo, agride todo mundo. Isso é uma prova que o Espírito Santo não está conseguindo te transformar nessa área. Você não está saindo, você não está evoluindo no ensino de Jesus. Vocês entendem isso, gente? A mansidão ela vai ser muito... Se você quiser se autodiagnosticar, irmã Natália Dias, você precisa olhar para a Natália dentro de casa. Você mesmo. É mansa dentro de casa? Então você está se alguém que Jesus está trabalhando. Aqui dentro é tranquilo. E tem gente que é tão baixo que nem na igreja consegue, né? O bicho é tão desparafusado da cabeça que até dentro de casa ele pisa em todo mundo. É triste, gente, isso. Então tem a ver com isso, gente, sabe? Esse espírito manso é um espírito gentil. Então, vamos, né? Os discípulos de Jesus têm que começar a absorver essa característica de gentileza, assim. Gentileza, brandura com as pessoas. Gente, o manso, ele está muito mais a ver com aqueles que abriram mão dos seus direitos. São mais focados nos seus deveres. Então, quando eu sei que o cara não é manso, gente, quando ele chega aqui e reclama que pegaram o lugar dele na igreja, que o ar-condicionado está frio demais, está quente demais, e a pessoa começa a brigar por tudo, ele está querendo seus direitos. E eu não estou dizendo que ele não tem direito, mas eu estou dizendo que o manso é aquele que abre mão, mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, se humilhou. Ele abriu mão do direito de ser Deus. E ele fala: seja como eu, Pavão. Abra mão dos seus direitos. Abra mão. Porque, gente, a falta de mansidão está muito conectada ao meu senso de merecimento. Quando eu estou ali, um cara me fecha no trânsito e eu começo a xingar ele, é porque ele realmente ultrapassou um direito meu. Só que como eu sou manso, eu não me apego a isso. Ah, beleza, vai com Deus, Deus abençoe. Não aconteceu nada, paciência. Então, aquilo demonstra um sintoma. São pessoas que estão mais preocupadas com os outros. O cara roubou a gente aqui, quebrou a igreja aqui, mas ó, Deus abençoe, que Deus converta essa pessoa. Sabe, ele invadiu o nosso direito, mas nem por isso a gente está aqui desesperado, gritando, querendo matar ele. Em outras situações a gente queria, mas essa igreja está cada dia mais parecida com Jesus e a gente está de boa. Está de boa. Ó,
Amém, mas nós precisamos melhorar nisso. Nós precisamos melhorar. Entendeu, gente? Então, entenda. Se Jesus abrir mão dos direitos dele, você também vai ter que abrir mão dos seus direitos, Leila. Você vai ter que abrir mão. É difícil, né, gente? Ai, Jesus, para de fazer essas coisas conosco. É o oposto do soberbo e do durão. Né? É o oposto do soberbo e do durão. Esses são os mansos. Né? Diferentemente do que se pensa, né, não significa baixa autoestima, igual eu falei, pobreza, uma vida espiritual e tal, mas o bem-aventurado é o manso. Né? É o que consegue viver isso aí. E, gente, qual que é a promessa, né? Vai herdar a terra. E engraçado, isso está muito conectado com o Salmo 37, tá? A bem-aventurança dos mansos, porque vai falar aqui, ó, deixe a ira e abandone o furor. Então o que ele está falando, gente? Seja manso. Não te indignes para fazer o mal, ou seja, tem gente que é bruta e ainda vai fazer alguma coisa. Ele fala, não faça isso, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância e na paz. Vocês conseguem perceber isso, gente? Então a herança não é alcançada pelo poder militar, pelo poder político. A herança é alcançada sendo manso. Amém? O irmão Bradock vai falar, pode levar para ele lá alguém? A mansidão. Vai falar sobre mansidão, né, irmão? Tem que ser sobre mansidão, pelo amor de Deus. Não foca o assunto não, senão não termina. Boa noite, irmãos. Boa noite, não, bom dia. É Diego que estressa a gente. Ô, Diego, é o seguinte, a questão da mansidão não vai muito, às vezes, do caráter da pessoa, porque, segundo a psicologia, tem a idade que o caráter da pessoa é formado, né? Aí passou disso, já está formado. Por exemplo, se eu pisar no calo de João aqui, talvez ele tolera, mas às vezes eu não tolero, né? Isso não vai muito do caráter da pessoa, às vezes a pessoa esforça, né, para tentar ter essa mansidão, né? Mas é igual Pedro, né? Pedro era um cara da conversa curtinha, ele não tinha muita paciência, né? E Jesus amava da mesma forma, né? Exato. Mas não, Bradock. A psicologia não supera a jesuologia. Jesus falou que você vai ser transformado de glória em glória na imagem de Jesus. Você pode ser nervoso o que for, você pode ter os problemas o que for, você pode ser uma pessoa degenerada sexualmente, mas ele pode te limpar de tal forma que você vira um cara santo, um cara que nem pensa coisa errada. Você entende que Jesus, o Espírito Santo, tem poder para te mudar no âmago interior seu. Tudo. Então não tem esse negócio de psicologia. Psicologia, sim, é verdade. Os traumas da pessoa podem ter deformado a pessoa, mas isso é coisa do pecado. Jesus veio para fazer a gente vencer o pecado, vencer as causas do pecado. Então, a transformação é possível, sim. O cara pode ser nervosão, mas ele pode ser manso. Logo em seguida. Eu vou te responder da mesma forma que Deus respondeu para Caim. O mal que existe em você, cumpra-te dominá-lo. Então, e muitas vezes, às vezes, as pessoas fazem coisas horríveis, brigam em fila de supermercado, e elas sempre terminam, eu estou exigindo o meu direito, né? Sempre faz isso. Um dia eu fiz um papelão lá no centro, ali perto e Deus me respondeu na hora com muita tristeza. Eu estava voltando por volta de 11h30, meio-dia, onde os pais buscam as crianças nas escolas. Se quer ver infração de trânsito em porta de escola. Aí o que acontece? O cara foi e parou na via que eu tinha que passar. Nossa, mas eu entrei atrás desse cara, mas eu colei a buzina nesse cara. E eu vi que ele ficou constrangido, porque eu estava errado. E eu estava também passando o sinal. E logo o Espírito Santo falou comigo. Não é porque é direito seu que você tem o direito de fazer o que você fez. Eu me senti envergonhado e muito triste. E todo dia que eu passo ali, eu lembro. Todo dia que eu passo ali, eu lembro.
Então não é porque todo mundo, gente, trânsito, não adianta falar que fulano fez uma coisa errada, todo mundo faz o que os outros fazem e ainda fica com raiva. Igual sexta-feira, o caminhoneiro enfiou o caminhão atrás de outro, e aí o outro foi fazer a curva, a barra de contenção do fundo rapou a barra do caminhão, ele foi atrás do cara, sendo que ele é que enfiou o caminhão. Eu peguei e falei assim, gente, então às vezes nós tratamos os nossos pecados de forma muito simples, nós nos perdoamos com uma facilidade muito grande, muito mais do que nós perdoamos as pessoas quando fazem a mesma coisa com a gente. Então, o mal que há em você, meu irmão, cumpra te dominar. Amém? Então não é bem-aventurados os que nasceram mansos, é bem-aventurados os mansos. Então ele não dá, Jesus não dá margem para a gente ser ou não ser por causa de temperamento, sei lá o quê. Irmã Mônica, pastor, gente, 1 minutinho para cada um, viu? Senão eu não termino. E aí a pastora vai me desertar. Ok, mansidão, tudo é... Ela vai me tirar do testamento da igreja. Mansidão, tudo tem a ver com o fruto do Espírito Santo. Longanimidade, benignidade. Quando nós somos dominados pelo Espírito Santo, isso produz naturalmente em nós. É como manga. Manga não faz força para produzir manga. A laranjeira não faz força para produzir o seu fruto. Nós, como cristãos, nós que somos escolhidos, separados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, isso tem que fluir naturalmente em nós. No nosso modo de falar, de agir, de proceder, que tem que ser um agir do nosso no dia a dia. Então, a mansidão, Jesus disse, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Ele é o exemplo maior. E o Espírito Santo que habita em nós é que nos vai nos direcionar, que vai estar nos moldando para nós podermos produzir o fruto do Espírito Santo. Irmã Mônica voando, fala rapidinho. Vou falar também. Ah, não. Eu vou falar bem rapidinho. Eu estava falando aqui atrás, né, o que eu ia falar agora. Shalom, irmãos. Esse fruto aí da mansidão, eu acredito que parece que é o fermento do bolo. Porque a mansidão, ela é algo na pessoa de Deus, ele é maravilhoso. A mansidão. Gente, a mansidão é algo assim espetacular. De você estar errado e chegar alguém, você está errado, você pisou na bola mesmo, chegar alguém e falar contigo com uma mansidão e com a desenvoltura e com palavras que mexem com você. Então, essa mansidão, ela define mesmo o caráter, o DNA do Senhor Jesus em nós, certo? Ele é maravilhoso. Eu tenho um irmão, eu vou falar rapidaço, velho. Eu tenho um irmão que eu posso fazer a doideira que for. O cara sabe chegar e falar, minha irmã maluquinha. E fala com uma mansidão e com uma moral. Por isso que o nome desse menino meu aí, Moisés, é Moisés por causa de Moisés, nosso irmão, né? E tal, e Moisés, meu irmão. Então, eu acho essa mansidão maravilhosa. E esse lance de casa é onde nós realmente somos discípulos. É dentro do nosso ninho, é dentro da nossa tenda, é dentro da nossa casa. Amém. Irmã Ellen, rapidinho. Não é só porque a nossa identidade em Cristo, ela é muito mais forte do que o nosso temperamento ou o jeito que a gente nasceu pela carne. Verdade. Muito bem. Então é isso aí, gente. Vamos seguindo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, gente, o significado de fome e sede de justiça, nessa palavra aí, ela significa um relacionamento correto com Deus e com os outros, tratando as pessoas com equidade e justiça. Então, gente, tem muita gente que é muito justiceiro quando se trata dele. Então, aquele que tem fome e sede de justiça, tem justiça para todas as pessoas. Né?
Então, o estado daquele que está como deveria estar, né, ter uma retidão, integridade, virtude, pureza de vida, correção de pensamentos, sentimentos e ação. É um sentimento mais restrito à justiça ou virtude que dá a cada um o que lhe é devido. Isso também é justiça, segundo essa palavra que está aqui. Então, gente, primeira coisa, essa metáfora, fome e sede, ou seja, é um desejo ardente e profundo do discípulo por justiça. Então, quando ele fala fome e sede, é desejar, sabe? Poxa, eu quero ver a justiça de Deus nessa terra. Eu quero ver as coisas como deveriam estar. Eu não gosto de injustiça. Eu fico triste com isso, eu fico chateado com isso. Outra coisa, gente, não é uma justiça própria. Então, você não pode confiar na sua justiça, irmã Sara. É a justiça de Deus. Porque a justiça própria, tá, muitas vezes, ela faz você ser injusto com esse irmão pavão do seu lado. Imagina o que esse homem sofre, né? Eu estou vendo sim, é tipo assim, gente. É uma justiça superior. Oh, meu Deus. Por que eu fui falar isso? Fala, Deus. Fala aí, João. Então, gente, vamos lá. No final, vocês me xingam, tá bom? Tá bom? Eu tô testando ela, ó. Perdeu. Perdeu na mansidão. Entendeu, gente? Então, não é justiça própria, gente. A gente tem muito isso. Nós somos muito justiceiros quando é com a gente, quando é com os outros. Então, há uma justiça de Deus. Há uma coisa que é equidade para o Deus. E é isso que a gente tem que buscar. É isso que a gente tem que ter fome e sede dessa justiça. Né? E a promessa para essas pessoas é o que, gente? Eu pus até a foto de Jesus ali servir, né? Um desses desenhos de Jesus servindo uma ovelhinha. Ele fala assim, a justiça não pode ser alcançada pelos discípulos, com seu próprio esforço. Somente Deus pode concedê-la. Mas, então, a pessoa que tem fome e sede de justiça, segundo o discipulado de Jesus, ele entende que quem vai prover a justiça é Deus. O texto ele está na voz passiva. Ou seja, você vai ser servido de justiça. Não é você que vai promover a justiça nesse caso. Então, nesse negócio, eu tenho fome, né, eu tenho um desejo ardente por justiça, mas eu sei que a justiça vai vir pela intervenção de Deus. Pelo que Deus vai fazer. Então, eu oro por justiça, eu peço por justiça. Gente, mais do que nunca, olhem pelo Brasil, pelas injustiças, pela patifaria que nós estamos vivendo aí, com esse governo, com esse judiciário, com essas coisas. Mas entenda que quem vai servir a justiça para nós é Deus. Deus vai servir a justiça. Pode ficar tranquilo. Ele não falha na palavra dele. Bem, vou me ater pouco a isso aqui, para a gente poder terminar. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia, gente. Então, a primeira coisa, gente, é uma explicação. De forma bem direta e esclarecedora, misericórdia, gente, são dádivas concedidas àqueles que não merecem. Então, Deus é misericordioso e bom, por quê? Porque Ele te dá uma graça que você não merece, pavão. Então, Ele passa a ser misericordioso. Isso é uma das características mais marcantes de Deus. E você, como filho de Deus, você tem que trazer esse traço na sua personalidade, irmão Bradock. Misericórdia das pessoas. Sim, misericórdia. Então, quem são os misericordiosos, gente? Então, a misericórdia vai além do que é simplesmente justo. Porque muitas vezes a gente é justo. Certinho com todo mundo. O que é misericórdia? Ela é uma generosidade extravagante. É uma bondade que excede o que é exigido. Você não precisava fazer, Mônica. Mas você fez. Porque você é misericordioso. O cara não merece. Mas eu vou fazer. Eu vou perdoar. Eu vou agir com bondade, gente. Lá na frente a gente vai explicar sobre isso, gente. Então, o misericordioso, ele abre mão da vingança. O misericordioso, ele dá a outra face. Mas o que é dar a outra face nesse caso, gente? Dar a outra face é o quê? É perdoar de tal forma que você vai se expor de novo a um relacionamento com o perigo de tomar outro tapa. Você entendeu o que é dar outra face? Então você foi lá, o cara te traiu de alguma forma. Aí você perdoa de tal forma que você restabelece o relacionamento a ponto daquela pessoa fazer de novo. Não quer dizer que ela vai fazer, mas pode ser que ela faça.
Ou seja, você abriu a face para tomar outro tapa. Você pode tomar ou pode não tomar, você foi misericordioso com ele. Você entendeu? É sentir compaixão pela dor dos outros. Então isso é misericórdia. Né? Então a promessa de Deus é mostrar, a promessa é que Deus mostrará misericórdia àqueles que são misericordiosos. Gente, quantas vezes você traiu Deus aí, Marina, na sua vida? Quantas vezes você fez coisas sabendo que Deus não ia gostar? E Deus te perdoa e abre de novo para você o relacionamento do mesmo jeitinho que era. Deus deu a outra face para você bater. Você acredita nisso? Porque Ele estabelece tudo do mesmo jeito. Você volta a ser filho do mesmo jeito, com os mesmos direitos. Você cometeu, às vezes, atrocidades de pecados, mas você volta a ser filho do mesmo jeito. Como é que pode? É Deus dando a outra face. O grau em que mostra misericórdia está diretamente relacionado à quantidade de misericórdia que você receberá. Isso significa que, assim como o misericordioso dá uma nova chance, ele próprio recebe uma nova chance no seu relacionamento com Deus. Então, por isso nós precisamos ser misericordiosos. Né? A gente precisa perdoar. Bem-aventurados limpos de coração, gente. Nós estamos quase chegando no fim. Vamos acelerar aqui. Os puros de coração. Então, gente, a primeira coisa que você precisa saber é quem são os puros de coração. Então, o puro de coração significa não tentar passar uma imagem de perfeição ou contentar-se com uma casca. Um teatro evangélico. Anotei aqui. Tem muita gente que se contenta em viver uma vida espiritual como um teatro. Fingindo ser o que ele não é. Vocês entendem isso, gente? Mas é isso que o Senhor tem falado. O puro de coração é aquele que não finge. É aquele que é de verdade. Né? Não se trata de evitar ações externas pecaminosas. A gente tem que evitar o pecado? Tem. Mas o puro de coração, ele chega num nível que ele nem quer mais pecar. Ele não quer fazer mais aquele pecado. Ele não olha mais com um olhar impuro para as mulheres. Ele olha com misericórdia. Ele olha com... Meu Deus, hoje está acabando meu microfone duas vezes, é tudo que eu falei. O meu lado já está ali. Mas vamos acabar, gente, vamos acabar. Salmo 24, gente. Salmo 24, de 3 a 5, fala: ó, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer nesse santo lugar? A gente canta aqui, né? Uma coisa vou pedir. A relação com essa não vou, tá? Eu quero ficar na presença de Deus todos os dias. Mas ele está falando aqui, o salmista, quem é que vai conseguir isso? Quem vai realizar esse feito, irmão João? Ele completa aqui, o que é limpo de mãos e puro de coração. O que não entrega a sua alma à falsidade. Nem faz juramento com a intenção de enganar. Ele receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, o coração puro é aquela pessoa que tem motivações puras pelo que está fazendo, gente. Porque dá, né, gente? Você ajudar uma pessoa e desprezar ela. Dá para eu vir aqui e fazer uma aula muito bonita para receber aplauso de homens e não de Deus? Então não tem pureza na minha motivação. O que eu estou fazendo aqui não é motivação correta. Deus não quer isso. Primeiro ponto é Deus não quer isso. E como ser puro de coração, gente? Anota aí, Ezequiel 36, de 25 a 27. Eu aspergirei sobre vocês água pura, e ficarão limpos. Eu purificarei a sua impureza da adoração de ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Renovarei o seu coração de pedra, removerei o seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer todos os seus estatutos. Então, ser puro de coração é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio, buscar a presença do Espírito Santo vai te purificar. Eu sei que muitos
podem ter muitos tipos de problemas. Alguns têm problemas na língua, outros têm problemas na área da sexualidade, outros têm problema na área da ganância, né? É desonesto. Às vezes lutam contra isso, mas o Senhor está dizendo aqui, ao Ele colocar sobre você o Espírito Santo, esse pecado, você vai sendo purificado e isso vai sair de você. Você não vai ter mais desejo dessas coisas. Você vai ser uma pessoa pura de coração. E ele fala que a promessa, né? Pois verão a Deus. Então essa promessa implica que essas pessoas vão ver Deus se manifestando o tempo todo. Gente, vocês vão poder ver Deus se manifestando o tempo todo na vida de vocês. Eu até lembrei um dia que o irmão Alves cantou aí que ele pensou, desejou um doce de leite. Aí alguém foi lá e bateu na porta dele. Oh, pensei em você com esse doce de leite. Foi você ou outra pessoa? O irmão Alisson, ele contou isso esses dias. O irmão Ivanete trouxe para ele um doce de leite. Gente, ele pensar e uma pessoa fregar e dar para ele um doce de leite. Você entendeu? É ver a Deus se manifestando o tempo todo em coisas pequenas e coisas grandes. É você enxergar Deus o tempo todo. Olha que bom. Foi gostoso quando você viu isso? Pode ser o doce mais gostoso da vida que ele já comeu. Porque foi o Pai que mandou para ele. Carregado do amor de Deus. É muito incrível, gente. Se você chegar nesse nível, sabe? Parar de viver uma vida falsa na presença de Deus. Seja sincero. Gente, não compensa ser falso na presença de Deus. Não compensa fingir ser crente. Não compensa. Porque você vai, o que você pode receber de homens aqui é lixo. Mas o que você pode receber de Deus, por ser uma pessoa sincera na presença, nem que você faça pouca coisa, mas que o pouco que você faça, seja sincero na presença de Deus. A hora que você adora, que adora com sinceridade. A palavra do Senhor vai falar, ó, Jesus vai falar com os fariseus. Seus lábios me louvam, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Ele vem falar de uma adoração inútil. Pessoas que vêm falar de Deus, mas está aqui adorando a Deus, mas que não roubou. Entendam, gente. Nós precisamos ser puros de coração. Falta duas. Vai rapidinho. Dá para acabar. Lá que dá, gente. Porque assim, para dar. Porque senão a aula que vem não vai ter nem quase nada para falar. Tá bom? Então pronto, gente. Vou falar rapidamente. Os pacificadores. Bem-aventurados pacificadores. Então a primeira coisa que nós vamos falar aqui, gente, é o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5:18. Eu vou falar assim. Gente, atenção, acho que dispersou agora. Vamos lá? Quem são os pacificadores? Vou te dar alguns vertentes de pacificação. Primeiro é o ministério da reconciliação. E o que quer dizer isso, gente? Lá 2 Coríntios 5:18 vai falar. Ora, tudo isso provém de Deus, que se reconciliou com... Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E o que é um ministério, gente? O ministério é uma função, não é? Então, Braddock, João Johnson, Lanúcio, Pavão, todo mundo aqui. Jesus te deu o ministério da reconciliação. Então, ministério é o quê? É um serviço, é uma função, é um talento para você fazer isso. E continua, né? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores do nome de Jesus, como se Deus exortasse por meio de nós. Vocês entendem isso então, gente? Então, é reconciliar as pessoas com Deus. Então, a palavra fala que todo aquele que não está em Jesus Cristo, ele é o quê? Inimigo de Deus. E você tem o ministério da reconciliação, ou seja, você tem que proclamar o evangelho. Ao proclamar o evangelho, as pessoas vão se reconciliar com Deus, algumas, né? Outras vão escolher continuar sendo inimigo de Deus. Mas você tem essa função. Esse é o seu ministério. Reconciliar pessoas. Então você passa a ser um pacificador entre a relação de Deus e os homens. Gente, outra coisa, o pacificador, ele não é um maledicente. Então toma cuidado
Coloquei Provérbios 6, que fala, né? 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª o Senhor abomina. Então, 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina. Sabe o que é abominar? É mais que odiar. Ele tem nojo. Ele fala, olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer pelo mal, testemunha falsa, e agora o cereja do bolo. Aquilo que Deus abomina. Qual que é, gente? O que semeia contenda entre os irmãos. Vocês já sabiam disso, gente? Deus abomina a fofoca. Então, se às vezes um irmão chega, mexe com o outro, a sua função, na verdade, é corrigir a relação. Vamos orar, vamos falar com ele, vamos tentar ajudar. Não é jogar pimenta, não é jogar gasolina no fogo. Gente, tem gente que tem a falta de temor de pegar o seu carro e sair de casa em casa falando mal dos outros. Eu sei o que é isso, eu sei o que é viver isso. Você tem dificuldade de relação com as pessoas, você nem sabe por quê. E quando você vai descobrir, tem alguém que está indo lá, de casa em casa, falar que você não presta. Entende isso, gente? Isso não é obra de Deus. Pessoas que vivem assim, gente, eu sei que às vezes a gente escorrega. E sim, fala uma coisa, sabe? Mas tem gente que vive assim. Essas pessoas são enviadas do diabo. Elas são abomináveis para Deus. E a polarização, gente, Efésios aqui. Gente, a polarização desse mundo é a prova que os filhos das trevas estão de serviço, não estão? Porque as pessoas não estão cada dia mais polarizadas. É a esquerda contra a direita, é cruzeirense contra atleticano, é calvinista contra arminiano. Então tem briga por tudo na internet, em tudo quanto é lugar. Ou seja, os filhos do diabo estão fazendo um serviço, ó. Porque se os filhos de Deus têm que pacificar e para cada dia menos paz, cadê a obra dos filhos de Deus? Os filhos de Deus estão apáticos. Nós temos que agir, gente. Nós temos que agir. Sim. Em prol da pacificação. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Esse Efésios 6 vai falar sobre isso, gente, mas contra os principados e potestades. Ou seja, o pacificador não é o que não luta, é o que luta do jeito certo. Amém? Gente, passou. Vou fazer o seguinte, eu vou tomar um minutinho da aula que vem, né? A professora pedir licença à professora. Mas vamos terminar, né? Isso aqui, pelo menos o último tópico. Porque senão vai ficar um pedaço desse. Então, vamos lá. Então, a promessa é que serão chamados filhos de Deus. A promessa dos pacificadores é que eles serão chamados filhos de Deus. Isso significa que, no julgamento final, eles serão reconhecidos como filhos de Deus. Ser chamado de filho de Deus é uma identidade e pertencimento ao reino. Então, você passa a ser do reino. Você começa a parecer uma pessoa do reino quando você se torna um pacificador. Alguém que cuida da relação dos outros, alguém que, sabe, que não promove brigas e discussões e contendas, perdoa fácil. Então, essas são as pessoas que estão com Jesus, é assim que eles vão ser reconhecidos. É assim que essa igreja que as pessoas vão entrar aqui e saber que tem Jesus nessa igreja. É quando tiver um monte de gente assim, vivendo o que está aqui, nesse sermão do monte. E os perseguidos por causa da justiça, é o último mesmo, glória a Deus. Então acabou, né, gente? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, gente. Os perseguidos por causa da justiça, gente. Não da sua própria justiça, lembrando que é a justiça de Deus. 2 Timóteo 3:2 fala assim, ó, na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo serão, quem sabe? Perseguidos. Por que, gente? Porque dá para ter paz quando há injustiça? Então, sabe que uma das características do pacificador é o que quer a justiça, certo? Por exemplo, Martin Luther King, ele abertamente falou que todo o trabalho dele nos direitos civis americanos foi baseado no Sermão do Monte. Vocês sabiam? Uma das coisas mais faladas do mundo foi baseado no Sermão do Monte. E dá para ter paz quando o negro é discriminado? Qual o caso deles lá naquela época? Ele tinha que pegar uma escola pior, ele tinha que ceder o lugar. O estopim da guerra civil é o quê? Se tivesse uma pessoa negra sentada no ônibus e chegasse um branco, por lei, ele era obrigado a levantar e dar o lugar para o branco. Dá para ter paz?
Então, o pacificador, muitas vezes, ele vai contra o status quo. Ele vai contra. Então, ele vai lutar contra o status, contra a injustiça, o status quo, porque quando tiver tudo justo, aí vai ter paz. Porque não tem como ter paz com injustiça. É por isso que tem muita gente sofrendo aí, perseguições políticas e todas as coisas aqui no Brasil e fora, porque às vezes estão lutando contra a injustiça, sim. Contra maldades, contra pedofilia, contra um monte de coisa. Eu vi a história do Martin Luther King, ele tomou 2 facadas. E uma de uma mulher negra. Ele morreu baleado. Entende, gente? Então, às vezes, o pacificador é perseguido, por quê? Porque ele não vai querer ver a injustiça, ele vai lutar contra a injustiça. Isso é uma característica. Porque ele vai demonstrar o pecado de tal forma que vai incomodar as pessoas, então ele passa a ser perseguido. É por isso que nós temos tantos países perseguidos, né, gente? Eu coloquei uma foto aí de um país perseguido, de pessoas, às vezes, que não pode nem cultuar numa igreja, porque o pessoal joga uma bomba lá e destrói tudo. Não é justo o que está acontecendo no mundo. A pessoa não tem direito de adorar a Jesus. E muito pagam com a vida para adorar a Jesus. Então, esses são os perseguidos por causa da justiça. E Jesus fala, desses já é o reino. Não é futuro, não, gente. Ele é o dono, ele está no reino. Você vê que é um sanduíche, né? Começa com pobres de espírito, deles é o reino de Deus. Depois vai ter um monte de promessas de futuro e depois termina com deles é o reino de Deus. É algo por presente. Amém? Então, nós tínhamos mais coisas, mas a gente conseguiu finalizar. 5 minutinhos. Então vamos ficar de pé. Essa mensagem, de alguma forma, foi bênção na sua vida. Ore a Deus. Peça a Deus para mudar a situação da sua vida. Amém? Bem rapidamente, a gente vai encerrar agora. Glórias a Deus. Santo Deus e amado Pai.